Olá, está começando agora o Justiça para Todos. Confira os destaques de hoje. Alvará de soltura eletrônico é realidade no judiciário brasileiro. Projeto piloto em Minas já está em funcionamento. Seção Judiciária do Distrito Federal inaugura Central de Conciliação, que vai ajudar a reduzir o número de processos em tramitação no tribunal. E você vai acompanhar uma entrevista com o Conselheiro Nacional de Justiça, Jefferson Cravchichim, sobre o balanço parcial das metas de 2012 cumpridas pelo Judiciário brasileiro. Eu sou Samuel Figueiredo e o Justiça para Todos já está no ar. Alvará de soltura eletrônico vai ser implantado em todo o país para dar maior agilidade nos processos penais. Um projeto piloto está funcionando na Justiça de Minas Gerais. Confira agora os detalhes na reportagem de Gisele Mourão. Agilidade e segurança. Esses foram os principais pontos apresentados ao colegiado do Conselho da Justiça Federal para a implantação do sistema de alvará de soltura eletrônico. Atualmente, o alvará de soltura, que determina a liberdade de uma pessoa que se encontra presa, é um pouco demorado, já que é prejudicado pelos trâmites burocráticos. Por exemplo, o juiz tem que enviar um oficial de justiça até o presídio para entregar pessoalmente o mandado à autoridade penitenciária, que muitas vezes fica distante da vara federal. Hoje, o trabalho é burocrático, às vezes demora e há um descompasso entre a decisão que concede a liberdade e o cumprimento dessa decisão. Com o alvará eletrônico, tudo isso vai se agilizar em benefício do cidadão. Para o Corregedor-Geral da Justiça Federal, o ministro João Otávio de Noronha, o alvará de soltura eletrônico se faz necessário para dar mais celeridade à conclusão do pedido do juiz. Imagina você em Mossoró, onde a vara de execução é na capital natal, 300 quilômetros. Toda vez que for soltar um preso, um oficial de justiça tem que pegar um carro, viajar até aproximadamente 300 quilômetros, se submeter todo aquele procedimento de segurança para adentrar no ambiente da penitenciária para soltar um preso. Com o alvará eletrônico, tudo muda, na medida em que ninguém mais vai comparecer à penitenciária. Esse novo sistema permite o envio de documento com assinatura eletrônica do juiz responsável diretamente para a penitenciária onde está o preso, tudo feito online com a senha do magistrado. Segundo o juiz auxiliar da Corregedoria Geral, Jorge Costa, existem presos em penitenciárias estaduais que estão lá por determinação de juízes federais. Por isso, essas alas prisionais são mantidas por convênio entre os estados e a Justiça Federal. Segundo Jorge Costa, em alguns casos o alvará de soltura demora mais de um dia para ser cumprido, já que normalmente o pedido é encaminhado às secretarias de segurança pública estaduais para a checagem dos dados. Esse documento eletrônico, então, ele é encaminhado ao sistema prisional, que faz a verificação da autenticidade desse documento e automaticamente o encaminha para o estabelecimento prisional onde se encontra acautelado esse acusado, dando execução imediata ao alvará, ou seja, do instante em que o juiz expede ao instante em que é recebido no sistema prisional, vai um curtíssimo espaço de tempo, reduzido significativamente o tempo para cumprimento do alvará. Um convênio entre a Justiça Federal de Minas Gerais e o Tribunal de Justiça do Estado tem permitido o cumprimento das decisões de soltura com mais rapidez e agilidade em relação aos réus presos por juízes federais. Por isso, o tribunal vai auxiliar o Conselho da Justiça Federal na instalação do novo sistema em todo o país. Nós já estamos com o projeto piloto desenvolvido. A ideia é implementá-lo ainda esse ano e talvez pela facilidade e até pela experiência estar em Minas Gerais, a Justiça Federal de Minas Gerais será o nosso projeto piloto. A ideia inicial é que o projeto piloto do alvará de soltura eletrônico seja implantado nas 4 penitenciárias federais do país, que são de segurança máxima e estão sob a custódia de juízes federais. Logo depois, o sistema deve ser instalado em todo o país, ficando integrado com o processo judicial eletrônico, que também já é adotado na Justiça Federal. A Justiça Federal ela está num processo de implantação breve do chamado PJE, que é o Processo Judicial Eletrônico. E essa ferramenta que nós estamos criando, que é o alvará de soltura eletrônico, ela vai ser inserida dentro do contexto do PJE.
entendeu? Ela vai poder ser absorvida dentro da estruturação do PJE. Então, na verdade, quando o PJE for instalado, possivelmente nós já teremos em funcionamento o sistema de alvará eletrônico que vai ser aproveitado. Nós estamos com um cronograma, vamos começar a implementar imediatamente, já temos uma experiência na Justiça do Estado de Minas, e agora vamos começar com as penitenciárias federais. Em 2 tempos, em pouco tempo, nós teremos isso implementado no Brasil todo para a Justiça Federal. A Associação dos Juízes Federais apoia a implantação do sistema. Para o presidente da AJUF, todas as iniciativas que auxiliam no desenvolvimento e na celeridade da Justiça Federal são importantes para melhorar o judiciário brasileiro. A AJUF foi a introdutora da ideia, digamos assim, do processo judicial eletrônico, foi iniciativa da AJUF a possibilidade de existência do processo eletrônico. Então, toda medida que possa ser utilizada eletronicamente para dar efetividade às decisões judiciais no âmbito da Justiça Federal é apoiada pela AJUF, e aí a AJUF, evidentemente, fica contente com decisões dessas que visam o aprimoramento da Justiça. Instalado o Fórum Nacional de Precatórios, o FONAPREC foi instituído por uma resolução do Conselho Nacional de Justiça com o objetivo de elaborar estudos e propor medidas para aperfeiçoar a gestão de precatórios nos tribunais. Os precatórios são as dívidas do poder público reconhecidas pela Justiça. A cada 2 meses, o Comitê Nacional se reunirá com os comitês estaduais para definir as ações concretas a serem implantadas a fim de modernizar e uniformizar as rotinas de trabalho dos órgãos que atuam na gestão de precatórios nos tribunais. O fórum é presidido pelo conselheiro Vazi Werner e tem como vice-presidente o conselheiro Jefferson Kravichichin. O 6º Encontro Nacional do Poder Judiciário será realizado no dia 5 de novembro em Aracaju. O evento, que irá reunir presidentes, corregedores e membros dos tribunais de todo o país, vai avaliar a estratégia nacional do Judiciário. Outras informações no site www.cnj.jus.br. Em comemoração ao Dia Nacional do Livro, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região realiza o 1º Festival Literário. Durante o evento, que vai até o dia 9 de novembro, serão realizadas palestras, contação de história, exibição de filmes de Jorge Amado e ainda o lançamento de livros jurídicos. Para mais informações, acesse o site www.trf1.jus.br. A seguir, Seção Judiciária do Distrito Federal inaugura Central de Conciliação e ainda audiências por videoconferência já é uma realidade no Judiciário brasileiro. É daqui a pouco no Justiça para Todos. Pai. Oi, filho. Consegui o estágio que eu queria. Que bom, meu filho. Só que eu vou precisar de uns 2 ternos. Imprevistos acontecem. Mas se você é cliente da Caixa, além das melhores taxas, agora tem o crédito com pausa. Quando você precisar, você pode adiar a parcela do seu empréstimo. É um respiro para você organizar suas contas. Quem compara, vem pra Caixa. Vem? A Seção Judiciária do Distrito Federal tem agora uma central de conciliação. A instalação atende a uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que instituiu a política judiciária de tratamento dos conflitos de interesse. O projeto inicial de conciliação surgiu para dar mais agilidade ao judiciário, já que reduz o número de processos em tramitação. A iniciativa foi bem recebida pela população. Eu acho muito mais rápido, menos desgastante e racional, porque o que a gente quer, na verdade, não é levar vantagem, é solucionar o problema, né? Eu acho uma ótima maneira. O acordo sempre é melhor para ambas as partes. É mais rápido e mais barato. Durante o acordo, os conciliadores têm a função de ouvir e conciliar as partes sobre determinado assunto que pode ser relacionado a financiamento para a construção ou aquisição da casa própria, questões cíveis, ambientais, fiscais, previdenciárias e outras nas quais a lei permita a solução pacífica.
No âmbito do INSS, nós podemos ações propostas por segurados, né? Auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, trabalhador rural, vários tipos de ações no âmbito da Previdência Social. No âmbito dos servidores públicos, principalmente as demandas de gratificações de desempenho e outras que, porventura, assim, dentro em breve nós ajustaremos com eles as demandas que virão. Com relação à Caixa Econômica, principalmente as ações de sistema financeiro de habitação, as ações comerciais, crédito comercial, Construcard, sabe, FGTS, as execuções fiscais, conselhos profissionais. A sessão de conciliação é composta pelas partes e pelo conciliador, que pode ser um estagiário de direito, psicologia ou um servidor efetivo nas comarcas onde não há previsão de contratação de estagiário. Além disso, quando solicitados, devem comparecer à sessão o juiz coordenador, o juiz orientador e o supervisor de estágio. Em Brasília, foi inaugurada a Central de Conciliação da Seção Judiciária do Distrito Federal. Com isso, a Justiça vai ficar responsável por oferecer outras maneiras de solucionar os problemas apontados pelas partes por meio de mediação e conciliação, prestando atendimento e orientando o cidadão. Para a diretora do Foro do Distrito Federal, a criação da central é um avanço na justiça, mas afirmou que até a inauguração, muita coisa tem que ser feita. Agora, o maior desafio vai ser colocar os instrutores e os conciliadores. Mas, assim, creio que não vai ser difícil. Depois que essas pessoas fizerem os cursos, e aí nós poderemos implementar a cultura, definitivamente a cultura da conciliação aqui no Distrito Federal. O evento contou com a presença de várias autoridades do Judiciário. Magistrados do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que abrange o Distrito Federal e outras 13 regiões do país, falaram da importância da inauguração da Central de Conciliação em Brasília. No novo enfoque, vemos que a conciliação não se resume ao acordo entre as partes de um feito. Ela poderá ocorrer ainda na fase pré-processual, mediação que esperamos seja com preponderância desenvolvida aqui nesta central ora instalada. Já realizamos até 22 de outubro de 2012, segundo a Divisão de Estatística do Tribunal, 80.966 conciliações homologadas. A audiência por videoconferência já é uma realidade da Justiça Federal no Rio Grande do Sul, e a ideia é que logo possa ser praticada em todo o país. O projeto permite que o juiz realize audiências por videoconferência para colher depoimentos ou ouvir testemunhas, sem que, para isso, o depoente precise sair de sua cidade, já que, em muitos casos, os envolvidos residem fora de sua jurisdição. Para o corregedor da Justiça Federal, ministro João Otávio de Noronha, a prática vai garantir mais rapidez na tramitação das ações. Nós começamos com a experiência no Tribunal do Rio Grande do Sul, ou no Tribunal da Quarta Região, e agora nós vamos implementar em toda a Justiça Federal, em todo o Brasil. Nós estamos estudando, adotando as soluções, está aprovado. Nós vamos permitir que o recurso digital, né, de vídeo digital, seja utilizado em benefício da celeridade. Não há que se mandar a carta procuratória para outro juiz ouvir uma testemunha para um outro colega. O próprio colega poderá se valer diretamente da videoconferência e ouvir a testemunha. Nos dias 8 e 9 de novembro vai ser realizado o segundo encontro jurídico sobre concessão de rodovias na sede da Escola da Advocacia Geral da União em São Paulo. O evento visa discutir temas como a prorrogação dos contratos de concessões, além de dar a oportunidade para que integrantes dos setores público e privado possam debater o tema. A segunda Jornada Internacional de Direito e Justiça será realizada na Universidade de Buenos Aires. O evento é destinado a magistrados e servidores da Justiça Federal e ainda a professores e estudantes de direito, e vai ser realizado entre os dias 12 e 14 de novembro na Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires. A seguir, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais bate recorde de incidentes de uniformização julgados. E você vai acompanhar uma entrevista com o Conselheiro Nacional de Justiça, Jefferson Cravo Xixim,
sobre o balanço parcial das metas de 2012 cumpridas pelo Judiciário brasileiro. É daqui a pouco, logo depois do intervalo. Não saia daí. Pai. Oi, filho. Consegui o estágio que eu queria. Que bom, meu filho. É, só que eu vou precisar de uns 2 ternos. Imprevistos acontecem. Mas se você é cliente da Caixa, além das melhores taxas, agora tem o crédito com pausa. Quando você precisar, você pode adiar a parcela do seu empréstimo. É um respiro para você organizar suas contas. Quem compara, vem pra Caixa. Vem? Anualmente, o Conselho Nacional de Justiça coordena a realização dos encontros nacionais do Poder Judiciário com o objetivo de instituir indicadores de resultados, metas, projetos e ações de âmbito nacional comuns a todos os tribunais. Este ano, o encontro vai ser realizado em Aracaju, Sergipe, no dia 5 de novembro. A repórter Gisele Mourão conversou com o Conselheiro Nacional de Justiça, Jefferson Cravichichim, sobre o balanço parcial das metas de 2012 cumpridas pelo Judiciário brasileiro. Dr. Jefferson, qual que é a importância da divulgação das metas nacionais do Judiciário? Eu acho que é importante nós olharmos o passado recente do Conselho Nacional de Justiça, que é um jovenzinho ainda, tem 7 anos, mas as metas foram estabelecidas inicialmente em 2009 pelo nosso presidente Gilmar Mendes, com um objetivo básico que se fixou à época. Havia uma impressão de que ela era para que se julgassem mais processos, principalmente no caso da Meta 2, mas na realidade ela queria os objetivos que lá existiam, o que as metas queriam, era nós fazemos um diagnóstico do sistema judicial brasileiro, do Poder Judiciário. E isso levou à transparência. Nós tivemos 2010, 2011 e agora 2012. Essas metas foram inclusive fixadas de forma diferenciada. As primeiras foram fixadas unicamente pelo CNJ. No segundo passo, elas foram apresentadas pelos tribunais e trabalhadas com o CNJ. E hoje elas estão sendo realizadas através de uma grande discussão entre os tribunais, entre o CNJ, entre a OAB, para que saia algo que, já embasado nesses números levantados, traga algum tipo de solução para os processos que tramitam na justiça brasileira. Hoje são praticamente 90 milhões de processos. E o senhor acredita que o Poder Judiciário ele está mais transparente? Com certeza. Quem advoga já há muitos anos, como eu, os magistrados que aí estão, e a população está sentindo isso. O grande exemplo é o julgamento da ação 470, que tem horários em que a TV Justiça está batendo aí grandes redes de televisão, ou seja, o interesse do povo em desnudar esse poder, que era o poder mais fechado da República, e que hoje, com certeza, já é o mais aberto. Ou seja, nós em 7 anos de existência do CNJ, caminhamos, e o CNJ é um órgão interno da Justiça, a Justiça não está sendo obrigada a fazer isso, ela está fazendo, e isso é importante que a população saiba, a Justiça está tomando por si própria essas rédeas. Hoje é o poder, creio que, mais transparente da República. Transparente porque está fazendo em números, está colocando nos seus sites. O CNJ tem acompanhado no dia a dia para que a informação ali colocada seja inteligível pelo homem médio, pela mulher média, ou seja, não algo que está ali somente para existir os números. Os números frios não interessam. E as metas estão transparecendo isso. Hoje nós já temos um diagnóstico que antes era analisado só pelo CNJ, e nós vimos na reunião preparatória esse diagnóstico sendo analisado lá na base, pelos tribunais, pelos juízes, pelas associações de servidores, pelas associações de magistrados, pela ordem dos advogados e pela população hoje que se está opinando. A demora no andamento do julgamento dos processos é uma das principais reclamações da própria população. O que você acha que pode ser feito para dar maior celeridade nesse julgamento? Há uma judicialização exacerbada no Brasil. Então, eu que sou advogado há muitos anos, imaginava que a culpa de a justiça não dar era dos nossos magistrados, era dos nossos servidores, era da falta de dinheiro para a justiça. Não é isso. Isso é uma das razões, mas talvez não seja nem a principal. O principal é uma mudança de cultura da população para que se resolva os problemas. Eu dou um exemplo bastante claro. Nos casos dos acidentes de trânsito, por exemplo, se aquele indivíduo que é culpado reconhecesse imediatamente que é culpado, isso é cultural, porque é um problema até de educação e ético, esse problema não iria parar na justiça. Agora, o indivíduo que sabe que é culpado, ele leva o assunto à justiça porque ele sabe que o outro é que vai ter que ingressar, o outro é que vai pagar as custas.
ele perderá porque ele sabe que é culpado, ele recorrerá às custas judiciais para recursos são desse tamanho, ou seja, propicia o recurso. Então o sistema brasileiro, a forma que a nossa legislação opera, e que aí opera a nossa justiça, que está vinculada à obrigação legal, é de favorecer quem não quer pagar conta, quem não quer cumprir contrato, enfim, daqueles que utilizam a justiça para ter lucro. Nós damos como exemplo aqui o governo, em todos os níveis, estaduais, federal e municipal, que não paga as suas contas e leva os precatórios em que as pessoas lutam muitas vezes por 20, 30 anos para ter uma decisão definitiva e aí parte para o precatório, que pode levar 100 anos. Nós temos aí as emendas 62, enfim, a discussão que toda a população conhece. Quando você tenta explicar para um estrangeiro, país desenvolvido, o que é execução de sentença já é uma coisa extremamente difícil. Agora, precatório, eles não conseguem entender. E o governo é o maior cliente do Poder Judiciário brasileiro. Ou seja, então, quando eu falo que é cultural, o próprio governo dá o mau exemplo. Quando ele te cobra uma conta, o juro é 1. Quando ele tem que te pagar a conta, primeiro que ele não paga, e o juro é bem menor. Ou seja, não tem, se você dever 100 hoje e tiver 100 para receber do governo, em 30, 40 anos que vai demorar para você fazer a compensação, a tua conta de dívida será muito maior. Então o problema é cultural, e não a cultura de cada um de nós. Ou seja, a mudança do judiciário, ela passa pela postura que cada um de nós teremos que tomar. Então são problemas bastante complexos. Mas, de qualquer forma, toda essa complexidade ela está aparecendo hoje nesse Justiça em Números. Se você olhar com olhos de ver, você começará a enxergar uma série de fatores que são coadjuvantes ou preponderantes ou determinantes dessa morosidade do Poder Judiciário. E para finalizar, Dr. Jefferson, quais foram as dificuldades enfrentadas pelo Judiciário para cumprir as metas judiciais? São inúmeras. São dificuldades estruturais, tem problema de orçamento, nós temos problema de falta de pessoal. Nós aqui no CNJ temos sentido, por exemplo, um conselheiro muitas vezes pede uma série de informações para o tribunal. Essas informações já estão disponíveis aqui, que foram pedidos por outro conselheiro, estão em outro departamento. Então essa sincronia que tem que se criar, de se evitar retrabalho, e nós desenvolvemos programas de informática, são coisas complicadas, para que você tenha toda essa informação na ponta da língua, rapidamente, sabendo onde encontrá-la. Se o CNJ enfrenta esses problemas, eu imagino um tribunal pequeno, com inúmeras dificuldades. Então, o CNJ tem tomado uma série de resoluções, uma série de atitudes no sentido de criar um corpo melhor de servidores, treinamento de servidores, das escolas judiciais, o problema das custas que está se discutindo, treinamento em conciliação, em mediação, planejamento estratégico é fundamental, ou seja, nós saímos do queremismo, que cada presidente do tribunal que assumia fazia o que queria. Não, ele tem hoje uma meta de longo prazo, em que ele pode fazer, obviamente, as adaptações dentro do mandato, mas existem landmarks que ele tem que seguir, ou seja, deixa de ser um poder que andava aleatoriamente sem um norte definido. É claro, cada tribunal adaptando as suas realidades, o CNJ tem efetivamente essa consciência que cada estado, cada tribunal são diferentes. O Brasil, o presidente Brito diz que é um arquipélago, né, nós temos que criar as pontes entre essas ilhas, mas cada ilha tem suas peculiaridades. Então esse trabalho, o CNJ não é a panaceia reguladora, ele é o grilo falante que faz com que cada um passe a pensar no que faz, de como fazer, sairmos do mais do mesmo. O mais do mesmo não vai resolver. Temos que inovar efetivamente. E isso tem sido discutido e não é mais o CNJ que está aplicando a receita. É uma discussão com toda a sociedade, através das consultas públicas, com todos os tribunais, com os advogados. Enfim, se trabalha hoje algo diferente. E o CNJ é um órgão que veio para ficar e faz parte do Poder Judiciário brasileiro, não é um órgão externo, é um órgão interno. Nos 10 primeiros meses deste ano, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais bateu recorde de julgamento. Foram mais de 7 mil incidentes de uniformização julgados. Em relação ao mesmo período de 2011, houve um aumento de mais de 6 mil julgamentos. O recorde só foi possível devido a um mutirão realizado por 10 juízes que compõem o colegiado. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até nosso próximo encontro.